Donald Trump diz que vai conversar com Lula sobre essa questão do tarifaço em algum momento, mas que esse momento não será agora. Então, no vídeo de hoje, a gente vai repercutir um pouco sobre essa matéria que fala sobre isso. Vou ler aqui um pouco da notícia e depois vamos fazer aquela análise de sempre aqui no canal, tentando pegar as entrelinhas, tentando entender o que não foi dito e também fazer um prognóstico do que vai acontecer daqui para frente em relação a essa questão do tarifaço entre Estados Unidos e Brasil, tá? Então, vamos lá. Trump diz que em algum momento deve conversar com Lula, mas não agora. Então, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, também conhecida como hoje, que pretende conversar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre as novas tarifas aplicadas ao Brasil em algum momento, mas não agora. Na quarta-feira, dia 9, o republicano anunciou, por meio de uma carta enviada a Lula e divulgada em suas redes sociais, que começará a cobrar uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos. Abre aspas para Trump. Talvez em algum momento, mas não agora, disse Trump ao ser questionado pela repórter Raquel Karrenbull, acho que é assim que fala, tá? Raquel Karrenbull, correspondente da TV Globo em Washington, sobre a possibilidade de conversar com o presidente brasileiro a respeito das tarifas. Em sua carta, Trump alega que um dos motivos para a taxação é o tratamento muito injusto recebido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, sugerindo que ele estaria sendo perseguido pela justiça brasileira. Lula respondeu também pelas redes sociais que o Brasil é uma nação soberana e não aceitará ser tutelado por ninguém. Os dois presidentes ainda não conversaram e a expectativa é que a nova tarifa entre em vigor em 1º de agosto, ou seja, aproximadamente aí daqui a uns 20 dias. Ele está tratando o presidente Bolsonaro de forma muito injusta, continuou Trump. Eu o conheço bem, já negociei com ele e ele é um bom negociador. Posso te falar que ele é um homem muito honesto e ama o povo brasileiro. Bolsonaro era um cara muito difícil de negociar. Eu não deveria gostar dele, porque ele era muito duro nas negociações. Mas ele também era muito honesto. Eu sei reconhecer quem é o honesto e quem é o desonesto, completou Trump. Essa não é a primeira vez que Trump sai em defesa de Bolsonaro. Nos últimos dias, o presidente norte-americano divulgou diversas mensagens em suas redes sociais sobre o assunto. Nas postagens, Trump declarou que o ex-presidente, na verdade, deveria ser deixado em paz e sugeriu que ele está sendo perseguido. O republicano chegou a utilizar a expressão caças bruxas para se referir ao julgamento de Bolsonaro, que é réu no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado. Tá? A matéria continua aqui, tem outras coisas, mas enfim, o grosso da história é o seguinte, tá? Trump quer uma série de coisas para tirar o tarifaço aqui do Brasil. Tá? Primeira delas, e a mais importante, é a questão do desalinhamento do Brasil com a China. Trump está muito incomodado com isso. O principal tópico aqui é sobre isso. Não é à toa que essa tarifa de 50%, que essa carta, né, falando que vai tarifar o Brasil em 50%, ela veio logo depois da cúpula dos BRICS. Se eu não me engano, veio no dia seguinte ou 2 dias depois. Por quê? Porque nessa cúpula o Lula começou a falar um monte de besteiras, como sempre. Começou a ficar falando mal dos Estados Unidos, falou mais uma vez da questão da desdolarização, né, de que os BRICS deveriam ser mais independentes, enfim, né, toda aquela lorota que o Lula sempre fala. Só que, obviamente, o Trump está percebendo que, opa, esse negócio ele está deixando de ser só um discurso e está começando realmente a virar uma coisa prática. Esse bloco aqui ele está cada vez mais aumentando, tem cada vez mais países entrando para esse clubinho e cada vez mais eles estão se organizando para lutar contra os Estados Unidos ou para ir contra os interesses americanos. E é claro que o Trump nem os Estados Unidos querem isso. Os Estados Unidos querem continuar sendo a potência hegemônica do mundo, querem continuar sendo os xerifes do mundo, querem continuar sendo a principal potência e querem manter o dólar como a principal moeda global. Eles não querem nem ouvir falar de desdolarização, muito menos de realmente ali os Estados Unidos serem marginalizados, porque eles sabem que isso daqui é a ruína de uma superpotência, isso daqui é o fim dos Estados Unidos como a grande potência global se realmente essas ideias elas vão para frente. Então o Trump ele já quer matar
essas ideias no nascedouro. E hoje eles sabem que o Brasil, entre aspas, é o porta-voz dos interesses chineses. É o, digamos assim, o cachorrinho do Xi Jinping. Então, o Trump sabe, cara, se a gente realmente atacar o Brasil, se a gente afetar o Brasil, com certeza a gente já vai gerar um impacto muito grande nos BRICS. Eles tentaram inicialmente fazer isso com a China, mas perceberam, opa, hoje com a China não vai dar muito certo essa política, porque a China hoje já é também uma superpotência, hoje a China já está praticamente batendo de igual para igual com os Estados Unidos, então uma política muito severa de tarifaço não deu certo com a China, até porque a China hoje tem algo que os Estados Unidos precisa muito, que é a questão das terras raras. O refino das terras raras hoje quase que totalmente é dependente da China. Então, os chineses souberam barganhar muito bem. Ok, vocês querem meter tarifaço na gente? Beleza, só que vocês vão perder acesso às terras raras, aqueles minérios que são fundamentais para toda essa parafernália tecnológica de vocês. Todas essas big techs, todas essas grandes empresas aí que sustentam hoje os Estados Unidos são dependentes das nossas terras raras. Então, com a China diretamente, os Estados Unidos perceberam que não adiantou essa política, tiveram que ceder. Agora, no caso do Brasil, já é mais fácil. Por quê? Porque o Brasil não é uma superpotência, o Brasil tem uma dependência grande dos Estados Unidos, não é uma dependência gigantesca, não é uma dependência que o Brasil vai quebrar se não negociar com os Estados Unidos, se não tiver comércio com os Estados Unidos, mas tem um impacto muito grande. Então aqui o nível de pressão, o nível de negociação é diferente. Então, enquanto ali Estados Unidos e China eram um tarifaço pau a pau, aqui com o Brasil, não. Os Estados Unidos já conseguem olhar de cima para baixo. A gente consegue fazer um estrago muito grande no Brasil, e se o Brasil quiser retaliar, vai fazer um estrago mínimo, quase irrisório aqui no comércio americano, tá? Então, por isso que hoje o foco está diferente. Opa, não vamos atacar né, o principal país dos BRICS, mas vamos ali naqueles países satélites ali, vamos naqueles países que estão apoiando a China, que aí a gente pode fazer um estrago maior e quem sabe a gente consegue dar ou fazer um impacto forte aqui nos BRICS. Então provavelmente essa é a política, e aí é claro que o Trump decidiu usar outras justificativas, decidiu usar a questão do Bolsonaro, até porque eles são muito alinhados ideologicamente. Para o Trump seria maravilhoso, né, que ano que vem, nas eleições do Brasil, Bolsonaro conseguisse se candidatar, conseguisse se eleger, ou que Bolsonaro conseguisse colocar um preposto no poder, tipo Tarcísio ou algum outro, enfim, que tirasse o Lula, que está totalmente alinhado com a China, com a Rússia, com todos aqueles países que são anti-Estados Unidos, e colocasse ali um outro presidente que fosse mais alinhado. Então o objetivo desse tarifaço, em tese, é esse. Agora, na prática, eu não sei se vai dar certo. Por quê? Porque hoje o Brasil ele consegue escoar muito do seu comércio já diretamente para a China. Hoje a China já é o principal parceiro comercial do Brasil. E talvez boa parte desse comércio que estava indo para os Estados Unidos, num acordo ali do Lula com o Xi Jinping, o Brasil consiga escoar boa parte desse comércio transferido dos Estados Unidos para a China. E até mesmo politicamente, essa questão ela pode ser muito ruim para os objetivos do Trump, porque parece que foi um tiro no pé. Ele queria enfraquecer o Lula e aumentar a posição do Bolsonaro no Brasil, parece que está acontecendo o contrário. As esquerdas estão se mobilizando, o Lula está conseguindo capitalizar em cima disso, né? Porque agora ele conseguiu criar uma nêmesis, conseguiu criar um inimigo. Ó, o Trump malvadão vindo para cima do Brasil. E eu, Lula, que sou o herói, que estou defendendo o Brasil, estou defendendo os interesses do nosso país contra o malvadão dos Estados Unidos. E o Bolsonaro está de conluio com o Trump contra o Brasil. O Bolsonaro é um traidor da pátria. Então eles estão criando essa narrativa e num primeiro momento parece que está funcionando, parece que está dando certo. Então isso pode acabar virando um baita tiro no pé, tá? Tanto para os Estados Unidos quanto até mesmo para o próprio Bolsonaro, que achou que de repente essa política tarifária poderia gerar uma pressão que faria o STF, que faria o Lula abaixar a bola, ficar pianinho, tentar gerar alguma mudança, e na verdade pode acontecer o contrário. Pode ser que agora as instituições brasileiras elas radicalizem ainda mais e a situação ela acabe piorando tanto para o Bolsonaro quanto para o Trump, e que esse tarifaço do Trump acabe sendo irrisório, tá? Mas vamos aguardar, tá? Isso é o que eu posso dizer num primeiro momento, uma análise assim de primeiras impressões, de primeiros dias. Pode ser que ao longo dos próximos dias, ao longo das próximas semanas, as coisas mudem. Pode ser que a situação se inverta e, obviamente, qualquer novidade, qualquer transição aqui
de coisas que forem acontecendo, a gente vai sempre atualizando você e trazendo todas as nuances, todas as mudanças que vão acontecendo, tá? Mas esse é o cenário, o Trump nesse momento tá tranquilo, falando, olha, não vou falar com o Lula agora, talvez em algum momento eu fale. Provavelmente esse momento vai ser mais cedo do que tarde, principalmente se o Trump perceber que essa política não vai dar o resultado que ele deseja e talvez o Trump vai ter que ceder, assim como teve que ceder lá com o Xi Jinping, assim como teve que ceder com a China. Claro que no caso do Brasil, o Brasil é mais vulnerável do que a China, mas o Brasil ainda assim acho que tem condições de manobrar sem precisar ajoelhar para o Trump. Eu acho que é por essa linha que esse governo vai seguir, pelo menos é a linha que está seguindo até esse momento, a linha do confronto, de bater de frente com os Estados Unidos. Vamos ver se eles vão conseguir manter essa postura ou se em algum momento eles vão ter que ceder. Mas nesse momento me parece que essa vai ser a política e me parece que é uma política que pode trazer bons dividendos para esse governo. Esse governo que estava aí cambaleante, problemático, cheio de problemas, de repente esse tarifaz do Trump pode ser uma baita bênção disfarçada aí para ressuscitar um governo falecido. Mas vamos aguardar aí para ver realmente se isso vai se concretizar ao longo das próximas semanas, dos próximos meses, ou se é só uma impressão temporária, somente um efeito ali que aconteceu temporariamente, mas que depois vai acabar se revertendo, ok? Mas me diga aqui nos comentários, o que, que você acha que vai acontecer? Você acha que realmente o Trump vai conseguir dobrar o Brasil? Você acha que realmente o tarifaço dele vai dar resultado? Ou você acha que não, que só vai piorar o que já estava ruim, só vai empurrar cada vez mais o Brasil pro colo da China? Você acha que em algum momento o Trump vai ter que ceder e vai ter que vir conversar com o Lula? Vai ter que tentar chegar num acordo que nem acabou fazendo com a China? O que, que você acha? Diz aqui nos comentários qual é a tua opinião, qual é a tua visão. Se você acha que essa análise também ela pode ajudar outras pessoas, clica no botão de compartilhar e manda. Manda para tua amiga, para o teu amigo, para o teu grupo de amigos, conhecidos, e vamos ajudar cada vez mais pessoas a entenderem aqui melhor sobre essa situação, sobre essa guerra comercial entre Estados Unidos e Brasil, ok? Se você gostou desse vídeo, não esqueça também de deixar o seu like, de deixar sua curtida e também de se inscrever aqui no canal e ativar o sino das notificações para receber o aviso sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que todos os dias temos vídeos novos aqui no canal, sempre com conteúdos atualizados, com tudo que vem acontecendo na política e na geopolítica do Brasil e do mundo. Por enquanto é isso, um forte abraço para você e nos vemos no próximo vídeo.